Carlinhos. É quem vai falar, que já tava falando pra caramba, vai continuar Não, o então Cioff. pera. Não, era o Cioff. Então a gente fala de Final Fantasy depois. Vamos falar do fala Monster você. Hunter. Deixa eu falar então. Fala o Manda, pancada. vai, O Punks. jogo, Manda pau. o jogo que eu tô jogando recentemente é o Monster Hunter 2.2, que é antigo pra caramba, desde PlayStation 2. Né? Eu tô jogando dois jogos que, na verdade, saíram na geração de PlayStation 2, mas eu vou falar sobre o 2.2 porque eu já tô bem longe, eu tenho ali umas 80, 90 horas de jogo, então eu tenho muita coisa para falar dele, até porque eu já conheço mais também da franquia Monster Hunter. O outro que eu tô jogando é o Final Fantasy 12, mas ele eu tô bem no começo ainda, nem cheguei em uma parte da história que eu já tinha chegado há tempos atrás, então não tenho muita coisa para falar sobre ele. Mas o Monster Hunter 2.2, cara, ele me impressionou de algumas formas, porque ele é um jogo bem antigo, né? Para quem me conhece, né? Monster Hunter é minha vida praticamente, gamer, né? E, cara, a segunda geração, eu tenho um carinho muito especial pela segunda geração, porque foi onde eu me apaixonei mesmo pela franquia Monster Hunter. Né? O Freedom Unite, quando eu passei a jogar o Monster Hunter Freedom Unite, assim, foi um jogo que, tipo, eu chegava da escola e ia jogar, sabe? Acordava, jogava, ia pra escola, voltava da escola, jogava, tipo, era um negócio muito viciante, muito mesmo, assim, era absurdo, tanto que até hoje eu digo que o Monster Hunter Freedom Unite ainda é o jogo que eu tenho mais tempo de jogo. Eu acredito que se somar todos os meus saves, daria mais de 6.000 horas, isso é tempo para caramba, é muito tempo, né, porque em apenas um save eu tinha cerca de 2.600 horas, e foi o que tinha no meu PSP 2000 que eu vendi, mas assim, o Monster Hunter Freedom Unite, ele é da segunda geração, né? Ele é como se fosse o definitivo, é o último da segunda geração. Mas a primeira versão que saiu foi o 2.2, que saiu pro PlayStation 2, né? Uhum. E o 2.2, ele tem muitas diferenças, né? Até por ser pro PlayStation 2, por ser por um console de mesa e tal, ele tem muita diferença da versão do PSP. E, cara, tem umas diferenças muito interessantes, como, por exemplo, evoluir a vila, você vai fazendo umas quests lá, vai entregando, você tem bastante quest que os personagens vão te passando, e conforme você vai fazendo, você vai melhorando algumas coisas da vila, você melhora o ferreiro, você melhora a parte das lojas, você melhora a parte das quests, de acordo com quem vai passando as quests quando você vai concluindo essas quests, né? Você tem também a parte das estações, que lá você tem verão, inverno, né? O breeding, né? Que é chamado lá, acho que é a estação de... tem um monte de bicho no mapa, né? Eu não lembro tipo o nome... Primavera, sei lá. Isso, seria tipo primavera, mas lá é como se fosse mais uma estação. É que tem uma palavra específica para breeding que eu acho que é mais tipo aumenta a quantidade de animais e tudo mais, Sim. sabe? Então tem algumas diferenças assim que para quem já conhecia, mesmo o Freedom Unite assim, tá me impressionando bastante assim. A única coisa que é muito ruim nele, né, que aconteceu comigo, é que para atacar no jogo você usa o direcional, o analógico direito. É uma coisa muito diferente. É muito diferente e é muito incômodo. E esse incômodo ele acabou me trazendo como é que é o nome? Problema no braço. Eu tive problema no braço mesmo, tendinite no caso. Acabei tendo tendinite, fiquei a semana toda ruim com o braço, e aí eu fui pesquisar. E aí eu entrei nas comunidades de Monster Hunter 2.12 e descobri que isso é uma coisa comum que acontece com quem joga esse jogo. E realmente é por causa de atacar pelo analógico, cara. Eu fiquei impressionado, assim, veio até o pensamento, será que talvez eles não mudaram o esquema, né, para atacar pelos botões por causa disso? Porque, por exemplo, no Monster Hunter 3 Tri, você tem a parada de você caçar debaixo d'água. E eu lembro que na época, teve muita gente que é claustrofóbica, né, que teve problemas com o jogo por causa dos ambientes aquáticos. Entendeu? Porque entra debaixo da água ali, o gráfico do jogo é bonito pra caramba. Na época, até na TV CRT você jogando Wii, ele era bem bonito. Então ele te dava aquela impressão mesmo, né? Que você tava num lugar bem fechado, né? E, né, bem realista, pá. E teve problemas de pessoas com claustrofobia que passou mal jogando o Tri. Eu lembro que eu vi isso há muito tempo atrás numa revista, não sei dizer qual, mas foi bastante tempo atrás. Isso ficou na minha mente, assim, eterno, sabe? Talvez por um motivo que eles tiraram. Né? No caso do Monster Hunter 2.12, eu acredito que foi essa parte dos botões, né? Eles tiveram que inventar esse novo modo de gameplay, porque até então o primeiro também tinha sido da mesma forma. Né? Mas no primeiro, a ação, eu acho que ela é. O jogo é difícil, mas eu acho que a ação ela é menos frenética. O 2.12 eu vejo que ele é um jogo muito frenético. Ele é muito frenético e você apertando aqui assim o tempo todo com o dedão,
acaba machucando mesmo o braço, acaba doendo o dedão. Até na live teve vezes que eu parei, né? Um pouco assim, para relaxar o braço, eu dava pause e relaxava, mas eu nem tinha percebido que estava me fazendo muito mal, né? Até eu pegar tendinite, cara, foi complicado. Mas o jogo é muito bom, cara. Vocês jogaram a segunda geração? Cara, a segunda geração, o contato que eu tive com ela foi o Freedom Night só. Eu Mas acredito que ele é da segunda? ele é da Né? segunda. É da segunda. Foi o único que eu tive contato, foi o Freedom Night. Foi logo no começo também do canal e tal. Mas, não, confesso que eu acho ele um game... Mas é gosto, né, pessoal? Eu acho eu acho ele meio travado, sabe? Meio... Ele é. Não gosto muito da movimentação do jogo, aí eu acabei que eu não fui. Eu sei que ele tem monstros muito bons, né? Tipo, tem aquele... É por isso que o Pancada não a quer bola mais... verde, que é o Yamatsu Kami, não sei se é. Boa noite, Manoide. E aí, gente, bom? Ele tem... falam muito que essa luta é da hora, assim, as armaduras dele, se eu não me engano, estavam em Monster Hunters posteriores, tipo uma armadura meio que de madeira, um negócio bem legal. Foi o único contato que eu tive com a segunda geração. Eu não joguei nenhum game, tipo, de Monster Hunter no console de mesa, tipo Play 2, ou enfim. Eu nem sabia. A primeira vez que eu ouvi falar foi o Freedom no PSP. Aí depois saiu o Freedom Night, entendeu? Aí o pessoal todo empolgado na PSP Brasil, falando lá saiu o jogo lá, mas dá pra importar save e tudo mais. Caraca. E eu triste com esse jogo, porque eu não conseguia jogar com ninguém. Eu ia até perguntar sobre isso, não sei, né? Tipo, a interação online do PlayStation 2, ela funcionava, existia? Ou qual é que é? Eu não... Porque então, o Play 2 ele tinha uma entrada de rede, né? Mas eu nunca nem usei. Tipo, eu tive Play 2 também, mas eu nunca nem usei pra jogar online, enfim. Não... Existia, tipo, já tinha essa concepção existia. de lobby e tudo? Então, existia sim, né? Você tem eu nunca lembro o nome certo da vila do. A vila é a Vila Jumbo, a normal, mas você tem o outro que é a Vila Online, que o 2.12 ele faz a mesma coisa que o Tri, e quando você vai entrar no jogo, você escolhe entre entrar no modo solo ou entrar no modo online. E se você vai no modo online, você vai direto para a Vila do Online, né? Que eu não tô lembrando agora qual que é. Eu acho que é Dundorma. É Dundorma. Do 2 é Dundorma. É a cidade que você conhece lá no 4 Ultimate também, né? Então você tem o lobby online em Dundorma. Aí você entra, carrega seu save e entra no lobby. E você tinha sim a conexão online. Até porque Monster Hunter, o primeiro Monster Hunter, acho que eram 3 jogos, né? Era Monster Hunter, era Resident Evil Outbreak e, se eu não me engano, o Automodelista. Posso estar enganado, mas eu sei que são 3 jogos que na época a Capcom fez justamente pensando na possibilidade de jogo online, né? Que já estava engatinhando ainda, não tinha quase nenhum console com online. E esses 3 jogos foram focados para ser online, tanto o Monster Hunter, né, o Automodelista e o Resident Evil Outbreak, né? E sim, a galera conseguia jogar online. Eu não sei como é que era, porque na época do PlayStation 2 eu não joguei online. Se eu não me engano, acho que quem jogou, acho que o Kami deve ter jogado online, o 1 e o 2. Eu só joguei um jogo online no PlayStation 2, que foi Caramba. Era um jogo de corrida da Sega, OutRun 2000, alguma coisa. Cara... 2016, se eu não me engano. Com o meu Play 2 era o Slim, né? Ele já vinha com a 2006. entrada de placa de rede. Mano, ele era direto tudo no jogo. E não logava em nada, você não tinha conta nem nada. Você, tipo, tava com o jogo lá, colocava lá, rodava, já entrava nos lobbies da vida. Era bem... Não tinha nada disso, de PSN, nada disso. Não existia. Inexistente, era no jogo. Caramba, da hora. Então, olha lá, o Kami falou que ele jogou o Monster Hunter 1 online, né? Eu não sei como é que foi a experiência, se ele quiser compartilhar com a gente, eu agradeço, cara, porque, na verdade, eu até já ouvi, mas é uma coisa que a gente não guarda, né, na mente. Mas, assim, só falando em relação à versão do PSP, a do PSP eu posso sim falar, né? O online, a gente tinha como jogar online, sim, e você tinha um sistema que você usava um adaptador Wi-Fi. Eu lembro que eu comprei um adaptador Wi-Fi na época, justamente para jogar dessa forma. Aí você conectava ele no computador, e do computador você conseguia fazer uma conexão com o seu PSP. E aí, conectando o seu PSP com o computador, você conseguia entrar nos lobbies online. Não estou lembrando agora o nome
Eu não lembro agora o nome Mas, do programa que a gente usava. caramba, mas o PSP, o primeiro PSP, eu não manjo dos portáteis da Sony, tá? O único que eu tenho é o Vita, que inclusive eu peguei do Punks. Ele não tinha conexão Wi-Fi na época? Sim, tem. Tem. Ele tem Wi-Fi. Ele tem Wi-Fi, mas para você conectar. É que assim, essa maneira, na verdade, era para você conseguir jogar Monster Hunter se você tivesse mesmo um PSP desbloqueado, você conseguia jogar. E o desbloqueio do PSP ele saiu bem cedo, né? Porque na época. Ele saiu bem cedo. E aí a galera que tinha desbloqueado, acho que não conseguia conectar no servidor oficial. Né? E sinceramente, eu vou falar para você, eu não sei como é que era no oficial. O único que eu sei como que era o oficial era utilizando... Eu nunca teve servidor online no PSP. No PSP, né? Exatamente. Eu nunca teve. Eu nunca ouvi falar. Ele só foi ad hoc. Só foi, tipo, local. Gameplay local via Wi-Fi. Teve outros jogos que tinha online, como, por exemplo, aquele Marvel Alliance e tudo mais, que você conseguia jogar, mas e funcionava normal, mesmo com pirata. Aí depois, com alguns updates do PSP, a Sony inseriu a PSN. A minha primeira conta da PSN foi feita eu criei num PSP, entendeu? Depois, mas bem depois. Mas antes, o PSP, ele era muito parecido como era o PS2. Não tinha PSN, não tinha nada. Você era pelo jogo. Você tem no jogo lá, conectando online, você entrava nos lobbies do jogo e jogava. Caraca. Entendeu? Mas o Monster Hunter, ele era só ad hoc. Ele não tinha modo online. Não tinha servidor para ele. Exatamente. Como tinha com os outros jogos. Esse método que eu falei, que eu não tô lembrando o nome do programa que a gente usava, junto com o conector Wi-Fi. Isso, X-Link Kai, exatamente, era ele mesmo. Então o X-Link Kai a gente usava, era justamente, jogava no modo local, só que ele emulava um local online, é o mesmo que a gente tem hoje em dia na maioria dos emuladores, né? Por exemplo, se a gente vai jogar o Monster Hunter 3 Ultimate do 3DS, ele não tem, o 3 Ultimate ele não tem online, então a gente entra lá e ele faz com que se a gente estivesse no local, ele emula o local. O X-Link Kai ele fazia a mesma coisa na época do PSP. O que o tá falando aí, ó. Só foi ganhar um oficial com o PlayStation Exatamente. 3 e o Log Rock Party. É isso que eu ia comentar logo após. Que a única maneira oficial que eu conheci foi no PlayStation 3 mesmo. Que o PlayStation 3 você entrava por esse aplicativo e lá você podia conectar. Né, com o seu PSP, você conectava o seu PSP no PlayStation 3 e o PlayStation 3 ele servia como se fosse um hub, como se fosse um modem, né? Para você poder entrar nos lobbies. Caramba. E lá mesmo tinha nesse próprio aplicativo que o Andy falou, o Ad Rock Party, você tinha salas que você entrava lá para poder ficar. E aí os seus amigos entravam na mesma sala e rolava conexão. Era como se vocês estivessem local, entendeu? É basicamente o que a gente faz com os online aí no emulador do PSP. Exatamente. É exatamente o mesmo sistema. Né? Então, o Monster Hunter, voltando aqui, o Monster Hunter 2 cara, pra mim ele tá sendo uma experiência muito interessante, até porque foi onde começou a minha paixão por Monster Hunter, né? A segunda geração. E ele tem umas diferenças que são muito interessantes mesmo, assim, na franquia, cara. Ele não tem... por exemplo, se você tá no inverno, você não pode ir para um mapa de gelo, porque é muito perigoso, né? Se você, na vida real é praticamente a mesma coisa, né? Tem áreas que elas ficam mais perigosas de acordo com a estação do ano, né? Você no calor você não pode ir para área desértica, você não pode ir para o deserto e tal, mas aí ele vai fazendo uma reciclagem das quests. Em cada estação ele vai mudando as quests que tem disponíveis e vai mudando os pedidos do pessoal da vila para você poder fazer os upgrades, porque certos materiais você não vai conseguir pegar naquele tempo. E também, uma coisa muito interessante que eu descobri é que, por exemplo, no Monster Hunter você tem as comidas que você come para poder se sentir melhor, né? Aumentar a estamina, o HP para você ir para a quest. Se você comer uma certa comida na estação errada, você também pode passar mal, porque aquela comida não é recomendável para aquela estação. Caraca. Então, tem muitas nuances assim que é bem diferente da versão do PSP, né? Mesmo o Freedom Unite sendo o último, como se fosse o Ultimate, né? Da segunda geração, porque ele tem muito mais monstros, ele tem várias mecânicas. O 2.12 ele se diferencia bastante da segunda geração, mesmo ele sendo o primeiro jogo, cara. Mesmo ele sendo o primeiro jogo, ele se diferencia bastante das outras versões, justamente por essas funcionalidades, por essas paradas diferentes, assim. E que, sinceramente, no começo eu tava meio assim, esse negócio de estação, porque você faz uma quest, aí você falhou a quest, aí você volta e fala, vou lá enfrentar o monstro de novo. Só que não. O monstro não vai estar lá mais lá. Por quê? Porque você passou o dia todo na quest e agora é de noite. Eu tinha até esquecido de comentar.
você tem o ciclo também de dia e noite, entendeu? Quando Caraca. você não tá na quest. Então, tem muita parada que eles adicionaram, assim, que você fala, pô, é muita coisa bacana, assim, da primeira pra segunda geração. É muita diferença mesmo, cara. O jogo tá bem bacana. Eu achei interessante, assim, talvez se eles pegassem um pouco dessa nostalgia, por assim dizer, né, dessas mecânicas mais antigas e implementassem acho que com mais precisão para os dias de hoje, seria da hora, cara. Seria interessante. Eu não. Você falou um negócio que é legal. Pô, você passou o dia todo na caçada. Realmente, você saiu pra caçar, você, tipo, passa o dia. Você voltar pra vila, tá de noite, faz, tipo, todo sentido, né? E ter essa rotatividade, não sei se é isso, mas o que eu entendi foi essa rotatividade de quest, né? De, tipo, você foi, caçou um monstro em tal bioma. Aí você, falhei, quero ir de novo. Não é mais aquele monstro que tá naquele bioma, é outro agora. Seria interessante também. É um pouco cansativo porque, tipo, sei lá, Então. né? Às vezes você não tá com tanta paciência, por isso que eles tipo, fizeram o sistema de, falhou, volta e tenta de novo e já era. Mas é uma mecânica legal, dá uma cadência diferente pro jogo. Cara, é muito Sim. interessante. Eu nunca joguei, nem, tipo, o 2 Doses. O Ricardo fala muito, pra mim, fala que é um jogo muito bom. Entre mais vendo você falar, eu tô lembrando dele falar também. Falando, não, o jogo é muito bom, tem um monte de coisa legal e tal. Mas uma coisa que você falou e não sei qual é a intensidade, né? Tipo, no 2 Doses, mas dos NPCs pedirem quests e mudar coisa na vila. A gente tem, né? Tipo, principalmente da cantina, né? Você faz a quest Isso. da cantina e melhora a comida. Eu acho que no 4 Ultimate essas interações são muito mais interessantes ainda. Falando, tipo, de jogos que eu joguei, né? Não sei se tem algum outro, mas o Ultimate tem até Concordo. o Caravaneer lá, que você Isso. faz as quests pra ele, aí, tem uns materiais novos pra trocar com base no material que você pegou do bicho, aí você pode fazer uma armadura diferente e tudo mais. Então essa interação é interessante, da hora. Eu vou depois ver uma live sua, eu não assisti ainda direito, confesso, mas eu vou ver depois pra ver como é que é o game. Interessante, gostei. Uma coisa interessante, uma coisa bacana nisso que você falou é que eu também esqueci de comentar, é que assim, quando eu falei de upgrade, cara, que tipo, rola um upgrade mesmo no ferreiro e tudo mais, não é só você chegar lá na mesma barraquinha e você ter armas melhores para você fazer. Não, cara, ele muda o local mesmo. Em vez de uma Caraca. barraquinha de madeira, a vila ela se transforma. Em vez de uma barraquinha de madeira, você chega depois, ela já tá com ferro e cimento, sabe? Tudo desenvolvido. Você sente o desenvolvimento da vila. Isso é legal. Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo, porque se você vê a vila quando você chega, é uma vila bem basicona, pá, a gente precisa da ajuda do Hunter para poder desenvolver, então se você puder caçar os monstros que tem aqui em volta, ajudar a gente a pegar recursos, né, o chefe fala, vai ser muito bom e tal, né, beleza, aí ele começa a te passar as quests, né, tipo, que nada mais são do que trabalhos, né? Vai matar tal bicho ali que ele tá dando trabalho pra gente, sei lá. Ou precisamos do chifre afiado para poder fazer umas facas melhores. Vai lá caçar o diabo. Não, brincadeira. Não, eu só tô dando um exemplo. O diabo é muito difícil nesse jogo, né? Mas assim, aí, né, você sente realmente o desenvolvimento. Você vai lá caçar, você volta, pá, aí você vai dormir, quando você acorda, você sai do seu quarto, aí rola uma ceninha assim e mostra uma área. Aí aquela área já mudou, já não é mais aquela barraquinha de ferro. Ou então, sei lá, chega por exemplo, quando você faz o upgrade no barco, o último upgrade que você faz no barco, você ganha acesso à Vila Cocoto, que é a vila do Monster Hunter 1. Então você fala, caramba, mano, tô aqui na vila do Monster Hunter 1, que bacana. Então, o pessoal até tinha comentado comigo antes, mas eu não tinha visto isso, eu tô vendo agora pessoalmente, né? É o primeiro Monster Hunter que você tem realmente uma interação entre vilas, que é uma coisa que eu amo bastante no 4 Ultimate, que é o meu favorito. Né? Então, foi daí que saiu, né? Você upa ali o cara que cuida do barco, e aí ele realmente constrói um barco grandão com a sua ajuda, pegando materiais e tudo mais. E aí depois você consegue ir para a Vila do 1 para poder fazer as quests lá do Monster Hunter 1 mesmo. E libera a Forest Hills também, né? Que é o primeiro mapa de todos os Monster Hunters, né? Caraca. Cara, é muito bacana, cara. O desenvolvimento do jogo é muito bom. Ele é um desenvolvimento que eu acho que eu diria que ele é orgânico, ele vai da forma que tem que ser mesmo, sabe? A vila vai evoluindo, se você liberar ali o barco, você já tem acesso a outra coisa, se você libera o ferreiro, você tem acesso a outra coisa, e na vila chegou, dando um spoiler aqui, eu sei que não é um jogo de história, né, mas dando um pequeno spoiler aqui,
quando você libera o nível 3 do ferreiro, chega do ferreiro não, desculpa, do barqueiro, né? Chega um ferreiro, porque ele vem de barco para a vila. Você tem um porto agora, você tem ali, né, você consegue se mobilizar, ir para outras vilas, e aí vem esse ferreiro lendário. Esse ferreiro lendário, ele te dá novas quests, ele te dá várias coisas, então, né, o jogo ele vai meio progredindo assim conforme você vai fazendo as quests da vila mesmo. Não exatamente como os mais atuais. Os mais atuais você pode deixar umas quests de lado e, né, só seguir as outras. Esse não, esse você tem que fazer a maioria das quests. Para você sair bem, você tem que sair caçando questzinha para poder fazer. Né? Você não vai só fazer as quick quests, né? Digamos assim. Sei. Ó, spoiler, hein? No final, quando você termina de fazer todas os upgrades da vila, você constrói tipo Midgar e o She-Ra build assim no meio assim. Eu sabia que ia vir. Não, só contando só um pouquinho pra galera que não sabe, entendeu? Entendi. Muito Mas obrigado. mais um jogo que tem um pouco disso é o 4U. O 4 Ultimate foi um dos poucos jogos que eu senti que eu estava literalmente evoluindo conforme eu ia fazendo as quests, né? Tipo, a história ia se mudando, a gente chega num porto, aí daquele porto tá tudo meio mais ou menos, aí você vai fazendo umas quests, aí você descobre que tá tendo uma anomalia, aí você sai em busca disso, aí você vai para uma outra cidade, né, na Vila dos Ferreiros, lá é Valhabar, né, aí você constrói um barco, um dirigível, vai para lá, aí, meu, é muito legal isso. O 4 Ultimate ele é muito bom por causa disso, e você falando do 2 DOS, eu só consigo lembrar do 4 Ultimate porque foi o que eu joguei. E essa interação, não sei se o 2 DOS mais. Pelo que você falou, deu a entender que é mais incisivo, essa mudança é mais nítida, né? No 4U ela acontece, é menor, mas você vê através das cidades que você vai passando, né? Dos locais que você vai passando. Tipo, por exemplo, a dos Ferreiros, quando você chega, tá tudo apagado, tá dando mó BO. Isso. Aí você. Ninguém tá trabalhando, né? Isso, aí você tá todo recebe mundo uma parado quest. lá. Eu acho que é da Nurse lá, se eu não me engano. Você recebe uma quest que, tipo, tá dando Nurse BO. ou Tetsukabra, é um É deles. um dos dois. Aí você vai lá, senta o cacete neles e aí a vila volta a funcionar, o fogo reacende, aí até muda o mapa, né? Tem os dois mapas, o com o vulcão apagado e o com o vulcão ativo. Isso. Então isso é legal, né? É uma feature que o 4U é o querido da maioria das pessoas por causa disso, né? Porque você sente que você tá evoluindo. Aí quando você chega em Dandorna, que nem você falou, tem os Ace Hunters, que é os caras mais top. Aí você tipo, começa a trocar ideia com eles, pega umas quests, aí você desenvolve um pouco, né? Tem aquele menino que tá até no Word, aquele. Isso, Aquele menino lá, ele o cadete. É o cadete. Isso, o cadete. Ele começa do zero junto com você e você vai vendo o progresso dele. É muito bacana, é legal. E aí ele começa a gostar da Guild Marne, tá ligado? Aí você começa a ver esse. Aí você pega uma quest da Guild Marne. Desculpa pelo spoiler, pessoal, mas eu me racho com isso. Mas, caçando o meu. É alguma coisa. É baseado numa música, mas é tipo como o meu amor, sabe? O nome da quest. Isso. Aí você vai ver, aí na verdade ela é tipo viciada por monstro. Ela gosta pra caramba do Braquídeos. E você acha que ela, será que ela é o crush do cadete? Não, ela quer caçar o Braquídeos. Aí o 4U é o que mais me remete, assim, a essa mudança, né? Então... Porque os outros. O 3 Ultimate tem pouco, não muda a vila, mas muda os NPCs que vão aparecendo na vila, né? Tipo, tem os Fishermen, né? Que você falou do Ferreiro vir de outro lugar, tem um capitão que aparece, que dá até pra você fazer a Longsword dele no 3 Ultimate. Isso. Eles vão aparecendo conforme você vai fazendo as requests do Júnior lá, né? Do filho do chefe. Aí você vai fazendo as coisas e eles vão aparecendo. Isso é legal, cara. Isso é muito bacana. É uma coisa que eu queria que tivesse nos monstros mais novos. Eu pensei que ia ter no Word. Não vou mentir. Porque quando a gente vê a base, né? Lá, sendo o pessoal mexendo, construindo e fazendo, aí eu falei, putz, mas essa base vai ficar top. Mas não, tipo, ela fica ali, só aparece umas coisinhas ou outras ali, nada demais. Mas o 4U, ele é o que mais me remete ao que você tá falando, né? Do 2 DOS, no caso. Exatamente. O que eu tenho mais para falar agora a gente tem um patch, na verdade eu vou até
eu tô considerando em usar esse patch, porque eu falei pro pessoal que eu ia até finalizar todos os monstros usando do modo tradicional. Não sabia que o modo tradicional ele ferrava com o nosso braço. Né? Eu não sabia que ia ter uma tendinite aí, justamente por causa disso, e não só por causa disso, né, também, porque eu já trabalho, né, o meu serviço já é manual, né, então eu já carrego peso, já levo para um lado para o outro, então acho que foi uma coisa que ajudou também, né, carregar peso também e ficar mexendo demais aqui o dedão, né, acho que foi o que ferrou. Mas a gente tem um patch que eles conseguiram fazer os golpes saírem pelos botões normal, que nem é nas versões de PSP, né? E foi padronizado aí para todas as outras versões, né? Uhum. Então a gente tem esse patch aí para facilitar um pouco a vida. Eu acho que eu vou pegar essa versão com o patch aí para poder Deve ser da não hora. ter mais problema. Se você pegar, me manda lá, que aí qualquer coisa eu faço um teste. Porque bater no analógico, pra mim, Não dá, não dá, não. Não rola, então. não. E um dos motivos de eu estar jogando esse jogo agora é porque eles estão trabalhando numa atualização para um servidor, né, alternativo, né, eu diria, um servidor alternativo de Monster Hunter 2.2. A gente já tem aí, a comunidade de Monster Hunter é muito impressionante, porque eles fizeram aí já o servidor para Monster Hunter Frontier, né? Tá rodando, a galera tá jogando, consegue jogar no PlayStation 3, consegue jogar no PS Vita, consegue jogar no PC, tá uma coisa de louco. Tá jogando no PS Vita? Consegue jogar pelo PS Vita também, porque tem o Frontier no PS Vita. Opa! Agora bonito. você falou um negócio aí que me interessou. Até o Chocobo aqui, até o Leonil veio. Todo mundo se interessou. Quero links, mas links. É interessante, né? Com certeza teremos links aí, pessoal. Vou atrás dos links aí, depois eu coloco aí na descrição da live. Mas, cara, a comunidade ela tá impressionante, né? E recentemente agora abriu pro Monster Hunter 3 Tri. O Monster Hunter 3 Tri tem um servidor online também. E, cara, é o próximo que eu vou, entendeu? Eu comecei a 2.2 justamente porque é um Monster Hunter que eu não zerei ainda. Só tem 2 Monster Hunters que eu não zerei na minha vida. Eu acho que é só o 2.2 e o primeirão. O primeirão eu não zerei, até hoje. Esses dois. Então eu falei, eu preciso tirar essa mancha aí do meu currículo Hunter, né? Tá certo. E também porque eu queria upar meu personagem para quando sair o servidor online eu já tá preparado, né? Então até que estou fazendo bastante equipamento, já estou com cerca de 90 horas de jogo, né? Fiz bastante coisa e estamos no aguardo aí para eles liberarem, né, o servidor de 12.12. Vou querer você lá também, Doug. O Seoff também. Opa! Se sair esse patch de jogar apertando os botãozinhos, a gente joga. Pô, no PS Vita é show, mano. Pô, tá tiozão online, deitadão na cama, com uma mão coçando o saco e a outra tentando jogar. Eu sou do time portátil, velho. Tá no portátil eu jogo. Eu quero. Hashtag quero. Eu sou time portátil, velho. Eu Nossa, sou o cara mais imagina, viciado em Douglas. portátil que tem, velho. Mas no front vocês vão apanhar, hein, mano. Já vou avisando já. Não tem problema. No front Pode bater, eu vou estar deitado, eu já nem vou cair. Já vai estar no chão já. Já vou estar no esquema. Ai, caramba. Mas é isso, pessoal. Esse foi o jogo que eu tô jogando, que é o Monster Hunter 2.2.